Olá pessoal, como prometido, Fábio Coelho aqui para uma aula gratuita para você sobre um procedimento operacional da nossa clínica e do modelo mais de intervenção da Academia do Autismo, justamente um dos POPs que mais tem impacto no nosso dia a dia e mais transformou a qualidade da intervenção clínica, que é o procedimento operacional para treinamento dos assistentes terapêuticos, dos nossos acompanhantes terapêuticos. E por que isso é importante, gente? Todo o procedimento da clínica, inclusive no consultório, para quem está iniciando, dando os primeiros passos, todo o procedimento que você escreve, você vai antes disso pesquisar, ler, estudar, conversar com outras pessoas, ouvir opiniões diferentes, até que você conclua a melhor maneira de fazer algo. Essa melhor maneira de fazer algo você vai escrever e vai divulgar. Vai estar sempre treinando as pessoas para seguir. Quando você selecionar uma nova pessoa, quando houver mudança de colaborador, novas contratações, rotatividade que é normal nas clínicas, você não vai deixar o padrão, a qualidade, cair, justamente porque você tem um procedimento padronizado, onde todos vão seguir este padrão. Então, como o próprio nome diz, você consegue padronizar a intervenção da sua clínica nas diferentes áreas. Área administrativa, recepção, financeira, RH, faturamento, relacionamento com clientes, contratação, limpeza. E na área clínica, logicamente, aqui a gente está falando da área mais importante, que é o objetivo principal da clínica, a qualidade da intervenção. E dentro do núcleo ABA, dentro de uma intervenção ABA, nós sabemos o quanto os acompanhantes terapêuticos são importantes para o trabalho e muitas vezes a gente precisa selecionar, treinar esses profissionais, são muitos, geralmente um para cada caso, então você vai precisar ter uma padronização bastante qualificada para garantir que a qualidade da intervenção seja mantida para todos os aprendizes. É disso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, qual é o objetivo desse POP, o procedimento operacional padrão? Descrever os passos para um treinamento de um acompanhante terapêutico e as etapas que a gente faz desde a seleção até o treinamento específico. Então, no POP a gente vai primeiro descrever por que isso é importante. Então, a gente aqui descreve, olha, que a intervenção no TEA, ela é caracterizada, aquelas que têm mais evidências, pela ABA. A ABA é a ciência que embasa o nosso modelo. Então a gente contextualiza isso no POP, lembrando que um bom POP, todo mundo que ler esse POP precisa entender a fundo. Então nem todos, muitos podem estar entrando na área ainda, recém-contratados, saindo da faculdade, ainda estudantes. Então você contextualiza a importância desse procedimento operacional. A gente descreve aqui o que é comum dentro de uma intervenção de alta qualidade, a precocidade, a intensidade da intervenção, uma intervenção duradoura, interdisciplinar e individualizada. E nesse contexto, nós temos a figura do supervisor, responsável pelo caso, e a figura do acompanhante terapêutico, que vai receber supervisão, ou seja, um trabalho em equipe, e ele é essencial porque é o profissional que vai aplicar a aba. Então, se a gente está falando de uma ciência aplicada, quem vai aplicar a aba, grande parte da carga horária, é esse profissional. Então, não tem como nós construirmos uma intervenção de qualidade se a gente não tiver uma boa aplicação dessa ciência. Então, é fundamental a figura do acompanhante terapêutico. Então, no mínimo, nós vamos ter 2 pessoas nessa equipe, geralmente 3, onde o acompanhante terapêutico fica com o nosso aprendiz grande parte da carga horária, aplicando ali, tentando alcançar os objetivos, recebendo supervisão de alguém com mais experiência. Qual é o perfil comportamental deste profissional? Ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter uma boa proatividade, ele precisa ter um bom manejo, uma boa análise para poder descrever, fazer os registros e, logicamente, uma boa relação interpessoal. Então, eu coloquei aqui na tela, gostar de pessoas para poder construir um bom vínculo com o aprendiz, tem uma sensibilidade perceptiva, ou seja, perceber pequenos sinais e não só se atentar aos comportamentos vocais, ele vai precisar fazer avaliação funcional o tempo todo, se cobrar no sentido de não lidar facilmente com erros, ter um bom senso de humor, especialmente para conseguir enfrentar os desafios do dia a dia
e se ser grato pelos pequenos avanços da criança, né? Então são algumas características, mais umas, mantém uma postura ética adequada, é um profissional autorrealizado. Então, em todo procedimento de seleção, nós vamos sempre olhar para a pessoa, né? Você olha a pessoa, aspectos como gratidão, caráter, personalidade, perfil comportamental, vocação para a área, e depois você treina as habilidades. Então, o foco está em acertar na pessoa para aquela função, isso durante a seleção. E depois a responsabilidade da clínica, treinar esse profissional. E aqui na tela está a jornada do acompanhante terapêutico. Bom, selecionamos essa pessoa. Como que nós vamos agora treiná-lo para que ele possa ser um bom profissional? Na verdade, para que ele esteja apto para atuar na clínica. Então, o profissional ele só se torna assistente terapêutico do modelo mais, ele se torna apto para começar a intervir depois que ele passa por todo esse processo. Por isso que nós temos uma ficha de registro do treinamento desse AT. Ele precisa cumprir todos os pontos e ao final desses pontos o supervisor assina, dando apto para ele, ou seja, ele só pode atuar depois que ele passa por esse treinamento. E qual é esse treinamento, gente? Bom, depois da seleção, que é o primeiro passo, o nosso acompanhante terapêutico, ainda um candidato a AT, ele vai fazer um curso de aba online. É o nosso curso de aba para aplicadores. Todos precisam realizar esse curso. Nós indicamos também que eles façam o curso de aba na prática. E aí, somado os dois, nós já temos 180 horas de carga horária de curso para esse profissional. Depois disso, ele vai passar por um treinamento presencial de no mínimo 5 horas, sendo que ele vai estar em observação direta do supervisor, aprendendo a aplicar programas naturalístico, programas estruturados e em contato com a criança que ele vai receber para o atendimento. Depois disso, ele vai ter uma supervisão inicial, onde ele vai receber o caso, saber exatamente qual é o caso que ele vai atender, se familiarizar com os objetivos e com os programas e dominar, no último item, os registros no software. A partir disso, ele vai poder, então, começar a atuar como assistente terapêutico. Ele precisa cumprir todos esses passos para começar a atuar como assistente terapêutico. Então, se um supervisor aba, ele contrata um AT, ele já sabe que ele vai precisar treinar esse AT em todos esses passos. Então, depois a gente explica por que esses passos e explica qual vai ser o modelo do treinamento. O domínio teórico ele é alcançado pelo AT a partir do curso de aba para aplicadores, que é disponibilizado pela Academia do Autismo, além de leitura de artigos e livros indicados pelo supervisor. Já o domínio prático ocorre através da participação nas sessões terapêuticas sob supervisão, com no mínimo 5 horas de acompanhamento de atendimentos. Durante esse período, o supervisor seguirá um modelo do BST. E aí a gente explica quais são os 4 passos do modelo. Primeiro, o supervisor mostra o que é para ser feito a partir de orientações, informações, de uma maneira vocal, informativa. Então ele explica para o assistente terapêutico como que ele vai ensinar as habilidades. Segundo passo, o supervisor dá o modelo, ou seja, exemplifica, mostra como deve ser feito. Então, olha, eu disse que você precisa ensinar o aprendiz a imitar dessa forma. Agora olha como que eu vou fazer. Então o supervisor mostra o modelo. Pode mostrar em loco ou também através de vídeos, no qual nós chamamos de videomodelação. Também funciona, também tem evidências. Terceiro passo, o supervisor vai perguntar se o AT tem alguma dúvida e depois ele vai dizer assim: agora é a sua vez de fazer. Vai lá, faz que eu quero ver. Então o terceiro passo é o AT realmente passar por um treinamento, onde ele precisa se expor às contingências, precisa aprender essa parte mais prática mesmo, colocar a mão na massa. E no quarto passo, o supervisor vai dar os feedbacks, tanto positivos, nos pontos que o AT fez corretamente, quanto feedbacks corretivos, quando precisar de pequenos ajustes.
até que o supervisor se certifique de que o AT está apto. Então esse treinamento ele é de fato prático. O AT vai receber informação, vai ver o supervisor fazendo, vai fazer para receber o feedback. Isso está bem descrito no nosso procedimento operacional. Depois disso, depois que o AT ele está apto para o trabalho, ou seja, ele já passou pelo treinamento, o supervisor já assinou que ele está apto para iniciar as intervenções, esse AT ele vai acompanhar então o seu aprendiz no dia a dia aplicando os programas e vai precisar participar das supervisões. Nesse POP a gente descreve o que o AT vai precisar fazer durante as supervisões. Então olha que interessante, participar de forma continuada nas terapias em ambiente clínico, comparecer aos atendimentos e treinamentos na clínica e participar da supervisão, que ocorre uma vez por semana. O que o supervisionando, ou seja, o AT, é obrigado, é responsabilidade dele levar para a supervisão. Ele precisa participar de todas as reuniões, manter a câmera ligada nas reuniões caso seja feita de forma online, realizar os registros dos ensinos diariamente, escrever o relatório descritivo semanal, gravar vídeos do caso semanalmente e enviar ao supervisor antes da supervisão, dar feedback, fazer e responder perguntas adequadamente ao supervisor, buscar a orientação do supervisor sempre que surgir uma demanda. Então a clínica, a escola, a família está demandando do AT, o papel do AT é levar para o supervisor e não tentar suprir ali as dúvidas dessas outras áreas. Então ele busca o supervisor sempre que precisar, seguir as orientações do supervisor. O AT não tem ali uma autonomia para o seu trabalho, ele atua sob supervisão, manter a confidencialidade dos clientes seguindo aspectos éticos da profissão, comunicar-se com os parceiros relevantes, famílias, cuidadores, outros terapeutas e cumprir os prazos e normas. Então, ao participar da supervisão semanal, o AT ele vai precisar aqui, não sei se vocês viram ao longo de todos esses itens que a gente falou, de no mínimo 3 pontos. Ele vai precisar enviar vídeos de atendimentos, geralmente orientados pelo supervisor. O supervisor vai pedir que tipo de vídeo ele quer ver, quando ele não conseguir fazer a observação direta. Um relatório descritivo dos atendimentos, então a visão qualitativa dos atendimentos. E os registros quantitativos que são realizados no Socialtism, no nosso software, e o Socialtism já vai ter ali então a geração de gráficos para o supervisor poder tomar decisão. Então o que o supervisor vai fazer na supervisão semanal? Ele vai olhar os vídeos dos atendimentos, o relato descritivo do AT, vai ver os gráficos, os dados quantitativos, vai logicamente conversar com o AT para tentar entender melhor o cenário e vai tomar decisões baseadas nesses 3 pontos. E aí na próxima semana o aplicador, o acompanhante terapêutico vai aplicar novamente a aba, fazer esse mesmo procedimento e levar para a supervisão semanal. E isso é contínuo. Durante toda a intervenção, o aplicador ele aplica os atendimentos, registra descritivamente, qualitativamente, registra quantitativamente, faz vídeos, envia tudo para o supervisor e participa ativamente da supervisão, seguindo as orientações do supervisor. Então esse é o passo a passo da seleção, treinamento e supervisão dos acompanhantes terapêuticos no nosso modelo Academia do Autismo de Intervenção Singular. Assim como nós temos esse POP para o acompanhante terapêutico, nós temos dezenas de POPs para todas as áreas da clínica. Tudo está padronizado para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa intervenção na clínica, independente da área. Quem chegar na clínica hoje já sabe o que precisa fazer, já sabe o que é esperado dentro do seu dia a dia. E agora nós estamos prontos para replicar este modelo, tanto para as novas unidades da nossa clínica que estão acontecendo, quanto para as outras clínicas licenciadas, as clínicas mais, que já somos dezenas e que recebem todo o treinamento para replicar este mesmo método nas suas clínicas. Então conte sempre comigo, com a Academia do Autismo, com o Modelo Mais, para elevar a qualidade da intervenção no Brasil. Um grande abraço, gente, e até a próxima.